repercutiu na Argentina a atuação do Grêmio e a conquista do Grêmio. Ariel Palacios, você estava no estádio. Conta pra gente. Inveja. Também inveja, Ariel Palacios. Conte pra gente, Ariel, como é que estava o ambiente lá, vendo aquela aula de futebol do Tricolor. Primeiro, conte pra gente como você foi vestido para esse estádio. Boa, bem-vindo, Ariel. Bom dia, Rizek. Bom dia a todos. Eu fui de terno e gravata, como corresponde. Não é? O que na entrada do estádio as pessoas te olham um pouco estranho, mas não, digamos, elas simplesmente não te agridem, não fazem nada porque acham que você deve ser um ET. Então é o que elas estão delirando. Por segurança, então, foi com terno e gravata. De terno e gravata, como sempre. Olha, mas qualquer material jornalístico. Olha, mas a sua elegância combinou com os gols de gala que o Fernandinho e o Luan fizeram ontem. Então assim, pelo menos vocês três estavam no mesmo nível de apresentação. Bom, a repercussão, Rizek, é grande, muito grande na Argentina, evidentemente, é a Libertadores, mas é uma repercussão muito peculiar, porque, por um lado, isto é notícia porque trata-se da Libertadores e porque, afinal, foi na Argentina. E também porque é a segunda vez na história desse torneio regional que um time brasileiro vence a final em território argentino. O anterior foi o Santos com Pelé há mais de 5 décadas. E agora Grêmio mas, com o por Luan. outro lado... Como? E agora Grêmio com o Luan. E agora, então, por isso, agora essa é a segunda vez. E por outro lado, claro, evidentemente, Luan, que aliás foi elogiadíssimo, já vou contar como é que ele foi elogiado aqui na Argentina. Mas, por outro lado, no contexto geral da torcida argentina, o jogo foi praticamente ignorado, porque o Lanús não mobiliza uma grande porcentagem da população. O Lanús sequer tem 0,5% da torcida total argentina, segundo várias pesquisas. Aliás, muitas pessoas ontem em Buenos Aires, isso era interessantíssimo, sequer sabiam quais seriam os times que iam protagonizar a final. Ou melhor, muitos sabiam que o Grêmio estava no país, mas não estavam por dentro de com qual time argentino o Grêmio jogaria. Evidentemente que em Lanús, que está na zona sudeste da região metropolitana de Buenos Aires, esse foi o principal evento na história do município, e não estou exagerando com isso. É um município muito pacato, que não teve não houve nada histórico de registro na história argentina que tenha acontecido nesse município. O assunto também foi o tema principal de conversa no vizinho município de Banfield, onde o time homônimo é o maior rival do Lanús. O Banfield e Lanús são o Clássico do Sul, o Clássico do Sul. Os torcedores do Banfield torceram intensamente contra o Lanús e estiveram de olho no jogo de ontem em ritmo de Schadenfreude, aquela expressão alemã para indicar alegria pelo sofrimento de outro. Mas se a torcida do Lanús é pequena, do Banfield é menor ainda. Então, quer dizer, isso estava envolvendo uma porcentagem mínima da população argentina. Houve um certo Schadenfreude também por parte da torcida do River Plate e do San Lorenzo, times eliminados pelo Lanús nas etapas anteriores da Libertadores. Na imprensa, aí sim, o assunto foi destaque nos suplementos esportivos, mas simplesmente não aparece na capa dos principais jornais. Aliás, aqui a gente está vendo um jogador de futebol, mas é o Independiente. Não há nada, nenhum registro. Nos suplementos esportivos, sim, mas na capa dos principais jornais não aparece menção alguma, a não ser, evidentemente, no jornal esportivo Olé, mas, enfim, é um jornal específico da área que colocou na capa a foto do técnico Almirón consolando o jogador Lautaro Acosta com a manchete medalha de honra, indicando que o Lanús lutou até o final com orgulho e foi embora aplaudido por seu público, mas no meio de lágrimas. O Olé também estampou outro título, o Ganas de Chorar. Isto é, um daqueles jogos de palavras do Olé que você precisa ser quase que um criptógrafo para entender, que se você não mora no lugar, e às vezes morando no lugar também, que é uma brincadeira de o Ganas de Chorar com ganas de chorar, ou seja, vontade de chorar, mas em vez de ganas, colocaram granas por causa do apelido Granate do Lanús, ou seja, a cor grená. Segundo o Olé, o Lanús cometeu uma série de erros que o Grêmio soube aproveitar muito bem. O próprio presidente do Lanús, Nicolás Russo, declarou que o Grêmio venceu bem. O jornal La Nación destacou que o Grêmio foi superior em vários quesitos: futebol, físico e o lado mental. Os elogios argentinos foram totalmente direcionados para o brasileiro Luan, elogios rasgadíssimos, verdadeiras apologias ao desempenho de Luan. Os analistas argentinos indicaram que Luan parecia que estava em casa, totalmente à vontade no gramado
do Lanús, e também houve elogios a granel sobre Arthur, que foi classificado de o pesadelo do Lanús na noite de ontem. Para o Lanús, perder a Libertadores foi motivo de choro, mas não foi exatamente um drama para o modesto clube bonaerense, que nos anos 70 estava na 4ª divisão e cujo estádio era de madeira há pouco mais de 20 anos. O vice-campeonato da Libertadores é um imenso lucro, levando em conta tudo o histórico do clube. E outra figura que também chamou a atenção da imprensa argentina era um compatriota dos argentinos, o jogador do Grêmio, Walter Kahneman, que já foi campeão da Libertadores em 2014 com o time argentino, o San Lorenzo, Rizek. Olha, eu quero rodar imagens do ambiente do estádio de ontem e da torcida do Lanús aplaudindo o time depois do jogo. Isso aí, meus amigos, o Flávio Fachel tem uma teoria com a qual eu concordo, que eu quero que ele compartilhe aqui conosco. Ariel, havia uma grande preocupação, temeridade com esse jogo. Final de Libertadores, brasileiros e argentinos. O jogo de Porto Alegre terminou num clima tenso. E a gente viu ontem uma partida em tom muito mais pacífico do que a gente esperava. E a torcida do Lanús, no fim do jogo, aplaudiu muito o time vice-campeão. Vamos lembrar do trabalho de bastidor que o Grêmio fez antes da final? Aconteceu algo que não pode ser ignorado. E, aliás, muita gente chamou de mimimi. Eu vou dizer que quem chamou isso de mimimi não sabe o que é Libertadores. A Libertadores, o Grêmio tá lá, joga, já vai para a 18ª, tem 5 finais. O clube, ele sabe como é que se joga. E saber jogar Libertadores não é só o jogo em campo. A Libertadores, ela acontece dentro e fora de campo. E depois do primeiro jogo, quando aconteceu aquelas barbaridades na arbitragem, eu não vou nem entrar no mérito se o juiz estava bem ou mal intencionado, mas a arbitragem foi um lixo. Aquilo lá era para ter saído 2-0. O Kahneman não podia ter tomado o cartão. Enfim, o que a diretoria do Grêmio fez? Pegou um avião e foi lá. E foi dizer isso. Foi para Assunção, sede da Conmebol. Foi lá na sede da Conmebol e falava assim, esse jogo aí não... Entendeu? O efeito, ninguém foi lá pedir efetivamente um cancelamento de cartão. Não é. Você faz, você pede, mas não é isso que o Grêmio queria. O que o Grêmio queria era dizer assim, nós estamos de olho. Era algo isento. Nós estamos de olho e nós exigimos isenção. O Grêmio fez a seguinte lista de exigências. Ele queria anular o cartão do Kahneman, surreal. Ele queria um observador da FIFA neutro por questões de segurança no estádio, né? Ele queria trocar o assistente internacional, que era o argentino Héctor Baldás. E aí a gente fica analisando os pedidos e não enxerga a ação que o clube fez para resguardar esse ambiente que aconteceu. A arbitragem do segundo jogo foi impecável. Tô contigo. Não é só time copeiro, é clube copeiro. O Grêmio foi um clube copeiro. Foi lá com uma lista de 20 coisas para conseguir uma. Na verdade, o que o Grêmio foi dizer assim, peraí um pouquinho, não é bagunça. Aqui quem tá jogando é um bicampeão da América que está buscando o 3º título e não começou ontem nesse campeonato. Foi isso que o Grêmio foi fazer lá. É um trabalho de bastidor que não tem a intenção de pressionar ou querer ser beneficiado, mas é apenas de que haja um comportamento isento, que não aconteceu por parte do árbitro na primeira partida. O árbitro, na primeira partida, ele se confundiu em várias situações. E aquelas confusões em que ele se meteu, culminando com a não marcação do pênalti sobre o Jael, elas abriram a porta, permitindo que você pensasse, peraí, você tem que ser feito um trabalho aqui. Fecha de novo. E o que tivemos ontem? Um jogo em que não há um lance sequer, que você coloque em dúvida a decisão do árbitro. A expulsão do Ramiro, toda a responsabilidade é do Ramiro. Não tinha que ter Tanto é que tem uma imagem que nós já exibimos, que o Renato, quando o encontra após o jogo, fala... Você escapou de uma, hein? Como quem diz, olha o que você ia aprontando, porque o Ramiro deu um tapa no braço do árbitro quando o árbitro encostou nele. Ele, inclusive, admitiu isso numa entrevista ao nosso repórter Felipe Diniz. Eu dei um tapa no braço dele, perdi a cabeça. Quer dizer, então o árbitro ontem... E todos o pênalti foi indiscutível. O pênalti foi indiscutível. Ninguém do Grêmio reclama do pênalti. Aliás, um pênalti muito parecido com o outro pênalti. Que o árbitro não deu. Ninguém reclama. O Jailson, você vê o Jailson arrasado. Ele sabe. Porque ele sabe que fez o pênalti. Então, eu acho que esse trabalho desenvolvido... E foi muito bom para a imagem da própria Libertadores. Nós sabemos que a Conmebol ainda é uma entidade no momento que você tem que ficar olhando com lupa.
Então, quando você tem uma final de um clube brasileiro com um clube argentino, e essa final ela se desenvolve sem que no dia seguinte ou imediatamente após o jogo você fique dizendo porque o árbitro, porque aconteceu isso, porque eles chegaram, o vestiário estava fechado, porque onde já se viu, isso, não teve nada disso. Paulo César, Final de Libertadores tem que ser assim. Teria sido horrível se o primeiro jogo fosse o último jogo da Libertadores e a gente estivesse discutindo o não acionamento do árbitro de vídeo no lance do pênalti. Teria sido horroroso. Teria sido isso sim uma arbitrariedade. Como é que você não chama Claro. Esse recurso tecnológico novo para resolver esse problema? Eu acho que essa questão do árbitro de vídeo vocês já discutiram várias vezes aqui, nem sei se dá para ampliar mais ou não, mas a grande verdade é o seguinte, a Europa passou anos se preparando, meses, nem sei quanto tempo, além de um ano. Aqui socaram ali na Libertadores e vão botar para funcionar, e a grande verdade é que não funcionou. Os árbitros não estavam preparados, não estavam. E outra, na regra, tem que colocar, isso é minha opinião, tem que colocar a possibilidade do técnico dizer assim, peraí, eu quero ver. Bom, aí já é uma outra conversa. Eu só quero voltar a esse ambiente que eu acho que o